E aí galera, Renan Leal aqui. Hoje vou abordar um tema que é macronutrientes. É um assunto muito importante para a gente conseguir entender os demais outros vídeos que vai ter aqui no nosso canal. O que são os macronutrientes? Os macronutrientes são grandes categorias de nutrientes que devem constituir a maior parte da nossa dieta. Então são basicamente o grupo de nutrientes que a gente mais consome no nosso dia a dia. E quais são eles? As proteínas, os carboidratos e os lipídios, as gorduras. Agora a gente vai falar um por um sobre os três macronutrientes e as características deles. Falando agora das proteínas, onde que a gente encontra elas na nossa dieta? A gente encontra as suas fontes principais, as carnes vermelhas, frango e peixe. Porém, também tem essas fontes secundárias. Cada macronutriente a gente vai ter a nossa fonte primária e a fonte secundária, que nem todo o alimento é composto por só um desses macronutrientes. Muitos deles têm uma mistura, uma proporção de cada um. No caso da carne, né, a gente está falando que o frango e o peixe são a grande parte desses alimentos é constituído por proteínas, e é por isso que a gente está encaixando eles aí nas fontes principais. Nas secundárias, no caso, a gente acha os ovos, os laticínios, alguns grãos, por exemplo, a aveia é um grão que tem bastante proteína e também gordura, então você acha outro macronutriente lá também. E também é uma fonte de carboidrato. Você vê, tem alimentos, tem os três. A gente acha proteína também em alguns cogumelos vegetais. É importante falar dos cogumelos vegetais porque tem muitas dietas de pessoas que são vegetarianas, veganas, que precisam consumir bastante proteína também. A gente consegue sim bater a nossa proteína diária, a recomendação diária de proteína, que seria cerca de 1 a 1,5 gramas por quilo do macronutriente de proteína com uma dieta vegetariana. Eu posso fazer um vídeo mais para frente também explicando como é que funcionaria nesse caso, porque é um pouquinho diferente a proteína vegetal para a proteína animal. Agora falando aí da função das proteínas. As proteínas são matéria-prima de construção de tecidos e estruturas. As proteínas são compostas por aminoácidos. A gente tem 12 aminoácidos essenciais que nosso corpo precisa. Alguns aminoácidos a gente consegue produzir. Alguns aminoácidos a gente tem que pegar do meio, né? Tem que se alimentar, comer eles para poder ter no nosso corpo. E eles são a base para montar basicamente tudo. Eles são base para montar músculo, para montar pele, para montar qualquer tipo de tecido, para célula. Então, assim, as proteínas são literalmente os tijolos, são literalmente a matéria-prima para montar a gente. Então, a função principal da proteína seria essa parte aí de criação de tecidos, o anabolismo em si. Anabolismo é criar coisas maiores a partir de coisas menores. Agora falando das características das proteínas. Vamos começar falando sobre o valor calórico dela. A cada grama do macronutriente proteína, a gente tem 4 calorias. É muito importante explicar, e muita gente não entende isso, que não é que 100 gramas de carne não é 100 gramas de proteína. Ela é uma fonte da proteína, porém, não é exclusivamente feita de proteína. A gente tem outras coisas lá que não necessariamente são dos outros macronutrientes. Por exemplo, no frango, é uma carne magra, não tem muita gordura. Não tem carboidrato no frango. Porém, a cada 100 gramas de frango, a gente tem de 25 a 30 gramas de proteína. O resto é água e outras coisinhas aí que vai constituir este alimento, tá? Então, lembra que 100 gramas de um certo alimento não quer dizer que tem 100 gramas de proteína. Tem que achar a tabela, o valor calórico, tabela nutricional, para saber quantas gramas de proteína tem. Continuando, a cada grama de proteína, macronutriente de proteína, a gente tem 4 calorias. A proteína tem uma característica de trazer saciedade pra gente. Então, quando a gente está numa dieta restritiva, por exemplo, a gente vai fazer ligação com outros temas lá pra frente, a partir dessa aula, a gente, se colocar mais proteína na nossa dieta, a gente vai ter uma saciedade maior. É importante, numa dieta restritiva, a gente ter bastante proteína, não só por conta de ajudar a manter o anabolismo, mas também para manter a nossa saciedade. Então, a proteína tem essa característica muito boa de nos deixar cheio. Eu posso dar um exemplo aí, para quem gosta de carne. Quem aqui já foi num rodízio por exemplo, de pizza e comeu pra caramba, aí vai num rodízio aí de churrasco e não mal aguenta comer. Engraçado que a gente tá falando de coisa assim de dieta, tudo, falando dessas coisas, mas é sério. Porque é o seguinte,
A proteína é muito mais saciedade, traz muita mais saciedade. Se você for num rodízio de churrasco, você vai comer muito menos. Então acaba sendo uma fonte muito interessante de saciedade para ajudar a gente a controlar as nossas vontades de comer mais, por exemplo, uma dieta restritiva. Ela também é reguladora do metabolismo. Como é que ela regula o seu metabolismo? Porque a proteína, para você poder digerir ela, você gasta uma certa quantidade de calorias para poder digerir a proteína. Então, se tem 4 calorias por grama, não é as 4 calorias que você vai usar, porque você tem que usar a energia para poder quebrar isso. Então, se você comer uma dieta de 2.000 calorias só de carboidrato e 2.000 calorias só de proteína, você vai estar consumindo na continha final lá, por causa do efeito térmico do alimento, que a gente vai aprender mais para frente, que você vai estar consumindo menos calorias, porque você está usando energia para poder quebrar esse macronutriente aí, para a gente pegar os aminoácidos para a gente poder usar. Indo para os carboidratos, as principais fontes de carboidratos seria, por exemplo, arroz, mandioca, macarrão, grãos e açúcar. Né? Os grãos em geral, mandioca como vegetais, plantas leguminosas, mandioca, mandioquinha, batata doce, batata inglesa, o macarrão, né, que é feito do trigo, né? Então o trigo também é uma fonte de carboidrato e açúcar. O açúcar é uma fonte de carboidrato puro, aliás. O açúcar é 100% aí carboidrato, é um carboidrato refinado, né? E sem água. Então, basicamente, é muito, muito calórico, porque ele é bem puro. Fonte secundária de carboidrato, né? Seria mais só os vegetais, né? A gente não tem muita... Nas fontes puras de gordura a gente não acha carboidrato. E nas fontes de proteína principais vindo de animais, a gente não acha carboidrato. A gente acaba achando nos vegetais, que são fontes de proteína às vezes também. Que tem tanto um pouquinho de carboidrato quanto um pouquinho aí de proteína. A função do carboidrato no nosso corpo é a nossa fonte energética. Ela é a fonte de energia principal do nosso corpo. O nosso cérebro, por exemplo, usa a glicose. Ele funciona à base de glicose. Glicose é a forma mais pequena do carboidrato. Você pega um carboidrato, você quebra ele, vai quebrando ele em partes menores e aí vira glicose, né? E o açúcar também vira glicose muito rápido no sangue. Mel é basicamente glicose também. Então, assim, o nosso corpo funciona à base de glicose, então ela é a fonte principal, mais fácil de ser usada do nosso corpo. Ele prefere sempre usar o carboidrato, a glicose, em cima de todas as outras fontes de energia. Quais são as características dos carboidratos? Igual a proteína, elas também têm 4 calorias por grama, né? A cada grama de carboidrato. Então, por exemplo, se você pegar 100 gramas de arroz, não vai ser 100 gramas de carboidrato. Se você pegar 100 gramas de açúcar, vai ser ou bem próximo de 100 gramas de carboidrato, que é uma coisa refinada. Mas em alimentos em geral, que nem a proteína. Não é que é uma fonte de carboidrato que ela é puramente carboidrato. Os carboidratos também trazem pra gente muita energia e disposição. E por isso que é interessante uma dieta restritiva também, a gente não tirar o carboidrato. O pessoal adora querer tirar carboidrato logo de início. Uma coisa muito pouco inteligente, vamos dizer assim. Por quê? Porque já é difícil fazer dieta, já é difícil emagrecer, já passa fome. Você quer ficar sem energia também, entendeu? O que acaba sendo importante no emagrecimento seria o seu déficit calórico, o seu gasto energético, déficit calórico e exercício resistido para manter a massa muscular. Mas não seria o macronutriente em si. É muito importante a gente até manter o carboidrato o máximo possível para a gente ter disposição, energia de passar por esse processo. O carboidrato também, ele é responsável por criar o glicogênio, nosso músculo, nossa massa muscular. A gente guarda em volta do tecido contrátil uma camada de energia guardada, que é em forma de glicogênio. E vai juntando as moléculas de glicose, formando uma molécula maior, de uma estrutura um pouco mais densa, que vira a fonte principal de energia dos nossos músculos. Ela é guardada no músculo, na musculatura esquelética e também no nosso fígado. O carboidrato também tem uma característica de reter líquido, mas é uma retenção normal, é uma retenção saudável, e as pessoas, quando tiram carboidrato muito rápido aí na dieta, começa a perder muito peso, é água que a pessoa perde, não está perdendo gordura por si só. E é por isso que essas dietas low carbs aí tem
tanta repercussão, porque a pessoa perde peso rápido, mas as pessoas geralmente não tá perdendo nada de gordura. Se tá perdendo gordura, tá perdendo junto com massa muscular, porque não vai ter energia suficiente para sustentar aquilo, e acaba perdendo só água, e depois acaba engordando tudo de novo. Então a gente vai ter alguns vídeos explicando como é que a gente vai fazer a dieta, para a gente poder usar o máximo desse macronutriente para nos ajudar a passar por esse processo aí. Agora, falando do tema que é os lipídios. Os lipídios são as fontes de gordura. A gente acha ele nos óleos, por exemplo, óleo de soja, azeite, qualquer tipo de coisa que for oleosa. Os laticínios, então leite. Pô, mas leite não é uma fonte de proteína? É uma fonte de proteína, mas também é uma fonte de gordura. Geralmente, grande parte dos laticínios, por exemplo, queijo, manteiga, essas coisas, tem muito mais gordura do que tem proteínas, e é por isso que eu encaixei os laticínios como principal fonte de lipídios nesse vídeo, tá? Claro que tem exceções, mas na grande parte eles têm mais gordura do que proteína. Algumas frutas, né, como abacate e também nozes. As nozes são fontes de, além de ser ótimas fontes de nutrientes, como de vitaminas, por exemplo, de sais minerais, vitaminas, são ótimas fontes de gordura, geralmente de gordura muito boas também. Por exemplo, pá de amendoim, amendoim castanha e outras nozes como essa. As fontes secundárias eu coloquei o ovo, carnes vermelhas e grãos. Por exemplo, a aveia que eu falei para vocês, tanto na proteína quanto no carboidrato, né, que tem grãos também, a aveia tem proteína, tem carboidrato, tem gordura na sua composição. As carnes vermelhas geralmente são mais gordurosas, o frango, por exemplo, é mais seco, então a gordura, a gente tem um pouco mais de lipídio, um pouco mais de gordura nas carnes vermelhas. E os ovos? Os ovos geralmente têm uma quantidade boa de proteína, uma quantidade boa de gordura também. Então é uma fonte secundária aí, tanto a proteína, tanto a gordura. Qual é a função da gordura no nosso corpo? Porque, pô, a gordura aí a gente sabe que ela é calórica. Para que ela serve? Por que a gente precisa ingerir a gordura? Bom, a gordura é uma matéria-prima também, é um tijolinho também, mas ela é uma matéria-prima mais para a nossa parte hormonal. Ela é responsável por criar colesterol e os hormônios sexuais e os hormônios do corpo. Você precisa desse colesterol que vem, né, da gordura para poder manter uma função hormonal boa. Tanto a parte dos hormônios sexuais, testosterona, estradiol, que é importante para a gente aqui na parte da academia, mas também outras inúmeras funções do nosso corpo que a gente precisa de vários hormônios e também do colesterol. Então ela é uma ótima reguladora hormonal. Ela é uma fonte energética secundária, a gente também consegue usar gordura como fonte de energia. Na verdade, a gente usa até um músculo antes, por um processo que chama gliconeogênese. Porém, ela também pode servir como uma fonte de energia secundária, porque ela vai soltando lentamente a nossa corrente sanguínea e a gente consegue estar utilizando ela. Os lipídios são extremamente calóricos, é mais que 2 vezes mais calórico por grama que o carboidrato e a proteína. Você consegue ver que tem 9 calorias por grama, a proteína e o carboidrato são 4. Elas geralmente são mais saborosas, então numa dieta, por exemplo, ela vai trazer a gente muito mais sabor, vai ser mais legal seguir a nossa dieta com um pouco mais de gordura, vai ser alimentos mais saborosos, porém, como ela é calórica, você vai ter que abrir mão um pouquinho de saciedade ou de energia, porque você vai ter que trocar para não passar suas calorias. E ela, como eu disse, é uma ótima reguladora hormonal. Gente, para resumir a nossa aula hoje, os macronutrientes é uma classificação, né, desses 3 grupos de nutrientes que a gente precisa em grande quantidade. Os carboidratos são nossa fonte de energia, as proteínas são nossos tijolos, né, para a construção do nosso corpo, e os lipídios, em grande parte, é voltada aí para a nossa regulação, criação de hormônios sexuais, hormônios essenciais, colesterol, e também dá um suporte energético. Eu queria pedir para vocês, se tiverem qualquer dúvida ou sugestão, colocar aqui nos comentários. Pedir para vocês também curtirem o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho aí para ficar atento a todas as novas postagens. E se você quiser ter um corpo legal e aprender a manter esse corpo e ter interesse em todos os assuntos relacionados à musculação, academia, suplementação, é aqui onde você deve estar. Até o próximo vídeo.